polvilho, óleo, leite, ovos, sal, queijo. A receita e o modo de preparo podem variar, mas o produto final é sempre uma alegria para o paladar e um quentinho no coração. Pode ir passando o cafezinho, porque neste episódio do Aqui Tem Mineiridade, nosso bate-papo é sobre um dos quitutes mais famosos e amados que Minas Gerais já produziu, o pão de queijo. Aqui todo final de semana tem pão de queijo. Aqui em casa não fica sem pão de queijo. Elas já acordam de manhã aqui no domingo, que vem final de semana, já acorda e eu já tenho que estar com o forno ligado. Eu faço, congelo, né? Guardo. E aí todo final de semana é muito difícil não ter. Não, a família do meu marido, eles são muito do interior. Então, quando eu comecei a frequentar a casa deles, da família, aí a gente foi aprendendo, né? Aí elas foram me ensinando, as irmãs dele, as minhas cunhadas, e hoje eu a que mais faço na família. Eu aprendi a fazer, né, pro meu marido, e ele gosta muito, meus filhos também gostam. Meu filho, eu fui para Portugal e fiz lá com ele, deixei pronto lá congelado, ensinei ele a fazer também, ele já fazia desde aqui, chegou lá também. Ele faz. Mineiro não tem como não gostar de pão de queijo. A gente nasceu, cresceu comendo pão de queijo. Pão de queijo ele remete muito memória afetiva, afeto. É uma quitanda, né, que combina com tudo. Combina com doce, combina com café, combina com salgado. Então, assim, é um alimento muito bom que eu adoro e faço questão de fazer parte da minha vida sempre. Na realidade, o pão de queijo ele tem vários tipos de pães de queijo encontrados em vários países, não só no Brasil. A Colômbia também tem um tipo de pão de queijo, né? O Paraguai, o Uruguai, a Argentina, todos eles têm esse pão feito à base de mandioca. Não é uma receita originária do Brasil. O que nós temos de receita original é o pão de queijo mineiro. Essa sim é uma receita originária do Brasil. Não só por conta da mandioca, do principal ingrediente do pão de queijo, mas principalmente pelo seu modo de fazer e pelo uso do queijo Minas artesanal, que foi o grande diferencial do nosso pão de queijo em maciez, em textura e em sabor. A mineiridade é muito ligada à hospitalidade, né? E o pão de queijo, ele é como se fosse um pão diminuto. Na época, quando começaram as primeiras cidades, a gente não tinha forma de conservação. E tínhamos no quintal a mandioca com o polvilho, que é o ingrediente principal, né? Os ovos, a banha, a gordura ou a manteiga que se fazia, e o queijo, né? Sempre ali curando numa tábua em um canto da casa. Então, quando chegava uma visita, o melhor que se tinha para oferecer era esse pão diminuto, né? Feito com esses ingredientes. E se tornou uma característica da forma de receber do mineiro, por isso que tem tanta representatividade no estado, né? Porque era a primeira coisa que se fazia. Quanto mais importante fosse a visita, mais garantia tinha de se servir um pão de queijo. Normalmente os primeiros relatos de pão de queijo são do século XX, tá? Já são bem mais recentes, os anos 1900 para cá. Isso não quer dizer que eles não existissem desde do século XVIII, né? Porque
o componente desse pão de queijo, né, ele é um componente muito usual desde o século XVIII, que são os polvilhos, né, misturado com queijo, com os ovos e etc. Né, e o processo de assar. O pão de queijo não é pão. Né, tecnicamente, ele é uma quitanda que não sofre nenhum processo de panificação e que, portanto, não é pão. E por que nós o chamamos de pão? Porque o pão tem um significado, nas culturas mais antigas, como aquele elemento da criatividade humana, símbolo do humano, tá? Que representa inclusive divindades, que representa inclusive dons de divindades expressos no pão. Então você atribui valores fundamentais a uma quitanda que significa que ela é importante, que ela é o seu pão, que ela é a sua criação, que ela é a sua invenção para suprir a sua sobrevivência. E ela é tão importante que ela é o pão da sua vida. Minas Gerais teve uma formação inicial completamente diferente de qualquer outro estado do Brasil. Né? Nós recebemos, num curtíssimo espaço de tempo, um número enorme de pessoas, né, que vieram de todos os lados do mundo, né? Então a gente já recebeu culturas prontas, né? Vieram árabes, vieram judeus, vieram outros europeus, nós tínhamos as pessoas que moravam aqui, os indígenas, e vieram também os africanos. Todo esse conjunto, né, cultural nos deu uma condição técnica muito maior do que os outros estados. A cozinha mineira não é à toa, né? Já chegou aqui culturas milenares. A forma de fazer o pão, né, ela é considerada mais antiga do que a própria agricultura em si. Todo lugar que você vai de gastronomia tem pão de queijo. Aqui em Minas tem pão de queijo, é o carro-chefe. O mineiro adora queijo e faz sucesso porque combina com muita coisa, né? No café da manhã, no lanche da tarde, no tira-gosto, com um pedacinho de pernil dentro. Então, o pão de queijo, nas casas, ele está sempre em primeiro lugar. Você chega na padaria, a primeira coisa que você faz é olhar o pão de queijo. Aí você vai lá com o pão de queijo, se você estiver saindo quentinho na hora, você já compra o pão de queijo. 1 quilo de polvilho azedo, e geralmente o polvilho da roça. 400 gramas de queijo meia cura, 200 gramas de queijo parmesão fresco, geralmente 3 a 4 ovos, quanto mais amarelinho melhor é, 1,5 xícaras de leite, 1,5 xícaras de água, 1,5 xícaras de óleo e 1 colher de sopa mais ou menos de sal. Aí quando você faz, você, né, experimenta para ver se está bom de sal. Se não tiver, você dá uma chegadinha no sal. É só ter amor, carinho e o pão de queijo a receita vai fluindo e vai fazendo. E cada dia que você faz, passa da próxima vez, tem mais capricho, mais carinho. E culinária é amor, então tem que ter amor para fazer qualquer coisa na cozinha. Qual que é a culinária favorita do brasileiro? E com muita frequência a gente vê a comida mineira em primeiro lugar, né? E aí quando a gente mergulha na gastronomia mineira e pergunta qual que é a comida símbolo, a receita símbolo da gastronomia mineira, a gente também vê o pão de queijo prevalecendo. Então assim, se a gente somar essas duas percepções, eu imagino que o pão de queijo é um dos símbolos de Minas Gerais, é um dos símbolos do Brasil. Então a gente vê quase que essa necessidade de colocar isso debaixo do braço e fazer com que todas as pessoas, não só do Brasil, mas do mundo, conheçam esse produto. A
gente começou o nosso trabalho em Belo Horizonte em 2014, mais precisamente na Savassi, né? A loja, ela completou 10 anos de marca, né? Esse ano, em janeiro de 2024, a gente completou 10 anos. Ao longo da nossa trajetória, a gente teve diversas conquistas importantes ao longo desses anos, né? Principalmente com relação ao nosso produto, à nossa razão de existir, que é o pão de queijo, né? E além disso, a gente também quis trabalhar com todo o universo que gira em torno desse produto, né? E um deles, que a gente hoje também é bem conhecido, é pelos recheios, né? A gente também buscou a tradição do pão de queijo recheado nas estradas e no interior de Minas. Resgatamos algumas dessas receitas, nos inspiramos nelas, identificou os recheios que a gente mais observava, que a gente mais gostava de comer numa parada de estrada ou numa cidade do interior que a gente gostava de ir, né? E aí dá para citar alguns que não tinha como faltar no cardápio, que é o de linguiça, o pernil, costelinha e assim por diante. Então, assim, esses 3 que eu citei, eu diria que seriam os principais, né? Os carros-chefe, assim. Mas o que a gente fez na prática foi usar esses recheios como inspiração, mas a gente trouxe de novo para o nosso contexto, né? Demos uma repaginada, colocamos alguns ingredientes que a gente entendia que funcionariam melhor e fizemos os nossos recheios, os recheios da Pão de Queijaria, que são tão conhecidos hoje. Eu acho que o pão de queijo representa a mineiridade na medida que ele mostra o cuidado com que ele precisa ser feito, né? A nobreza dos ingredientes que ele usa e a importância de quem está sendo recebido. Tudo isso é traduzido nessa importância. Então ele representa a mineiridade porque ele envolve quem faz e toda a natureza de Minas Gerais em um produto feito especialmente para receber alguém que naquele momento é importante ser recebido. Assado em casa, saboreado na lanchonete especializada, feito com receita de avó ou uma releitura por chefe de cozinha renomado. O pão de queijo mineiro reúne muito mais que ingredientes. É sinônimo de história, cultura, hospitalidade, tradição e mineiridade. Aqui tem mineiridade. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração.